Bom dia aí, pessoal. Eu vou falar sobre a fisiologia do Covid-19, resumidamente, ok? Como que funciona a infecção do Covid-19 e as características desse vírus? Bom, a gente sabe que a contaminação é através de secreção, gotículas e aerosóis, né? Secreção é aquilo que a gente elimina do corpo pelas nossas cavidades nasais, nas cavidades da mucosa, dos olhos e das evacuações, né? Evacuações e urinária. Sabemos que as gotículas é aquilo que a gente expele na hora que a gente vai falar, tossir, né? Uma tosse, um espirro. E através também do aerosóis é aquilo que fica suspenso no ar, dá um espirro e sai aquele aerosóis que fica suspenso no ar. Vamos lá. O vírus do Covid-19, estou arrumando aqui, pessoal, por causa da embaçação, né? O vírus da Covid-19, ele adentra pelas nossas mucosas, dos olhos, nariz, boca, principalmente, e ele precisa de um receptor para ele se ligar à célula, certo? Como que ele faz? Ele tem cheio de pontas. Vocês já viram o desenho do Covid? Ele é cheio de espinhos, de pontas. Então ele como se ele grudasse, aderisse a um receptor. Esse receptor, um deles é um receptor cardíaco, e ele, através desse receptor, ele tem uma forma de vamos dizer, se aderir à nossa célula. Daí ele usa esse receptor, se gruda na célula e faz a intracelular, ele entra dentro da célula. Quando ele entra no interior da nossa célula, a nossa célula entende que ele é um componente que não é agressivo para ela, né? Que não é nocivo. Então o que ele faz, o vírus do Covid faz? Ele faz com que a nossa célula entenda que é para replicar o DNA dele. Porque vírus não tem energia, não produz energia, né? Ele não tem a mitocôndria. Então ele obriga a nossa célula, mas de uma forma assim, como se a célula entendesse que é para fazer cópias dele, do DNA dele. E daí a nossa célula começa a produzir muitos Covid-19, muitas réplicas, e daí esses vírus precisam de energia, eles usam a energia da nossa célula, a nossa célula entra numa forma de apoptose, né? Ela se explode e sai muitos vírus replicados dali, e esse ciclo ele continua sucessivamente, entrando novamente em outras células, fazendo com que as células nossas produzam a replicação do DNA do Covid. Nossa célula entende que é para replicar, ele apresenta lá para a célula o DNA dele, e a célula nossa começa a replicar vários Covid, eles usam a energia da célula, a célula entra em apoptose ali, ela vai para outra célula e vai produzindo os vírus. Detalhe da fisiologia, que é a pior parte. Esse vírus, ele se adere a um receptor nosso, receptor da hemoglobina, tá? A gente tem a hemoglobina, a gente tem uma célula vermelha, né? Que faz a oxigenação, a saturação do nosso oxigênio. A gente inspira, leva até o pulmão o oxigênio, lá dentro dos alvéolos pulmonares, né? O oxigênio passa e através de um receptor, ele se adere à hemoglobina. A hemoglobina leva através do sangue o oxigênio para o nosso corpo, nossos tecidos, né? Órgãos. Só que o que acontece? Ele desliga esse receptor. O Covid vai desligar esse receptor de hemoglobina. Então você faz assim, você respira, só que o Covid isolou esse receptor. O oxigênio entra dentro dos nossos alvéolos pulmonares, mas não faz a troca gasosa. Aí a pessoa precisa, por isso que vai dando dispneia, que é a dificuldade de respirar, né? A pessoa fica com dispneia. O que é dispneia? Dificuldade de respirar. Por quê? Porque o sangue ele tá fluindo, mas não tem oxigênio. Ele não deixou aderir o oxigênio. Então, esse é um dos fatores
da parte maléfica, vamos dizer assim, desse vírus, da parte nociva. O outro fator é que ele é também, porque ele se liga ao receptor cardíaco, então quem tem problemas cardíacos, quem é cardíaco, também vai afetar a parte cardíaca da pessoa. Esse é o outro fator, tá? E os outros fatores, ainda para piorar, é que ele faz uma embolia. O que é uma embolia? A infecção dele é tão sistêmica, tão ampla, que ele interfere na nossa circulação, na nossa cascata de coagulação. Não é circulação, pessoal, cascata de coagulação. Ele interfere também naquele fator coagulação e forma trombos. Esses trombos vai fazendo o quê? Vai fazendo AVC, AVE, vai fazendo um infarto das coronárias ou cerebral, né? Que é o AVE ou infarto mesmo, tá? E ainda a circulação das extremidades. Vocês já viram o pezinho de quem teve a crise mais grave, né? Que foi agravado pelo coronavírus. Vocês já viram as extremidades dos pés? Fica todos com hematomas, né? Roxos os pés por falta de circulação. Então vamos lá. Por que me perguntaram assim, por que não tem um remédio para o coronavírus? Pessoal, vírus, não existe remédio para vírus. Existe vacina. A vacina é o único remédio eficiente para qualquer tipo de vírus. O que existe chama antivirais. Agora que vai usar o conhecimento que eu passei para vocês. Sabe quando ele entra dentro da célula e manda multiplicar o DNA dele? A nossa célula trabalha produzindo vírus, sabe? Então, esses antivirais como o ivermectina, o cloroxina, todos esses antivirais que foram discutidos aí, eles diminuem essa replicação, eles interferem um pouco nessa replicação. Então ele é bom por quê? Porque ele reduz a quantidade de vírus, né? Essa carga viral dele, essa replicação dele para aumentar, diminui em decorrência desses antivirais aí que está sendo usado. E daí fala, mas então, se o vírus não mata, se o antibiótico não mata o vírus, por que usa azitromicina? Pessoal, vejam bem, quando há uma infecção muito rápida no pulmão, isso faz com que existe uma porta para gerar uma pneumonia. E pneumonia se trata com antibiótico. Na verdade, o antibiótico não é para matar o vírus, é para fazer o controle da pneumonia. A pessoa acha assim, o antibiótico vai matar o vírus. Não, ele vai evitar com que essa pneumonia evolua no pulmão. Pneumonia, vem da palavra pneumo, expiração, pneumonia. Então ele vai diminuir a pneumonia. Ele não vai matar o vírus. Ai, doutor Pedro, mas como que esse vírus então vai ser eliminado? Bom, vamos lá. Eles usam anti-inflamatório para inflamação. A medicina, tá certa, usa os antivirais, como a ivermectina, o cloroxina, ele vai usar para diminuir a replicação viral. Vai usar os antitérmicos para melhorar a temperatura, reduzir a temperatura corporal, né? E vão usar também, daí assim, expectorante, inalação, tudo para manter a ventilação. Mas toda essa força que o nosso organismo ganha pela medicina, o que vai ser a cura? Vai ser quando, veja bem, quando um dos nossos leucócitos, que são vários dos glóbulos brancos, lá vamos falar assim, que pega um fragmento de um vírus desse que eles conseguem matar, esse vírus, eles pegam um fragmento e levam lá para um tipo de células T. Essas células T identificam esse vírus, vão ler o código de DNA dele, vão falar, olha, ele é desse jeito, vamos produzir anticorpos que vai combater específico esse tipo de vírus. E daí isso demora lá uns 14, 15 dias, eles produzem anticorpos porque eles fizeram a leitura desses vírus mortos. E daí esses anticorpos, no final, com toda essa ajuda dessas medicações, vão lá e vão reduzir a nada esses vírus. Viu como é fácil de entender? Porém, pessoal, mantenha o isolamento, mantenha a higiene. Por favor, não é porque o João, a Maria, o Pedro, o Paulo, o José, graças a Deus não morreu que a gente pode não morrer. Porque assim, daí tem aquele fator assim, quanto mais gente, a demanda de pessoas doentes, vai ter uma demanda maior no sistema de saúde, vai sobrecarregar e não vai ter ventilador para todo mundo.
Tem pessoas que não conseguem mais respirar por esse fator que eu falei, ele preencheu o pulmão de infecção. Aquele receptor da hemoglobina foi isolado, a pessoa vai morrer como se ela estivesse no fundo de um rio, precisa entubar. Ela vai ser salva, provavelmente entubada, mas se tiver muita gente precisando entubar e não tem aparelho, vai morrer em casa. É uma lógica, tá? Então, vocês acham que é gostoso ficar em casa? Vocês acham que todo mundo está na mesma situação, né? Todo mundo está sem poder trabalhar, abrir um comércio, mas a vida vale mais do que qualquer dinheiro. A sensação de morte do coronavírus é a mesma de ser afogado, um afogamento no fundo de um rio. É a mesma sensação. Até a pessoa ser entubada, é aquela sensação que ela vai ter. Pelo fato que eu expliquei, respira, não tem a troca gasosa pelo receptor que foi bloqueado e pelo motivo que o pulmão está fechado de infecção também, tá? Sem contar que o coronavírus também, né? A gente não sabe as sequelas ainda que essas pessoas que tiveram vão ter também. A ciência vai estudar isso para descobrir as verdadeiras sequelas que vai aparecer futuramente. Vejam bem, eu vou só fechar esse vídeo assim. A coronavírus é uma doença sistêmica. Por favor, sistêmica. O que é sistema? O corpo todo. Afeta o coração, rim, cérebro. Uma infecção que está no corpo, ela vai atacar todo, é sistêmica, todos os nossos órgãos e sistema. Ok? Obrigado aí, Antônia. Antônia foi uma aluna minha muito querida aí, bem dedicada da quiropraxia, né, que eu dou curso de quiro, das terapias integrativas, ela entrou. Obrigado. Vocês podem também estar compartilhando esse vídeo, tá, pessoal? Por favor, para ajudar outras pessoas. Aqui é o meu consultório, eu estou de máscara, estou isolado, sozinho, mas para dar um bom exemplo aí eu fiquei de máscara, ok? Um abraço aí a todos.